A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu me chamo Carlos Eduardo, morador de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Pastor Paulo, responde aí pra gente, por favor. A Igreja do Senhor Jesus Cristo passará ou não passará pela grande tribulação? Tendo em vista grandes exemplos na Bíblia de que Deus ele não livrou os seus de passar pelos problemas, mas sim esteve sempre ali com eles. Responde aí pra gente, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Shalom, shalom, meus amigos. Pastor Paulo Nascimento aqui. E é um prazer, uma alegria poder interagir com os nossos irmãos, seguidores do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, irmão Carlos Eduardo, de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Carioca da Gema, né? De Belfor Roxo. E a pergunta do nosso irmão é: a igreja passará pela grande tribulação? Isso dá pano para manga, porque a minha resposta é um pouco diferente do viés ideológico da denominação que eu faço parte. Eu sou assembleiano e as Assembleias de Deus, por muito tempo, pregou e nos ensinou que nós não passaríamos pela grande tribulação. Uma vez que a gente não está aguentando nem a própria tribulação normal, imagina uma grande tribulação. Fora os crentes que são a própria tribulação, não é verdade? Não precisa nem do diabo aparecer, demônio para atormentar. Tem crente que é a própria tribulação em pessoa. Só não vou chamá-lo de anticristo. Mas que a Bíblia também dá respaldo para fazê-lo assim. Que alguns são, de fato, assim. Mas o assunto é delicado porque é doutrinário. Mas falando de Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16, do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, carta paulina. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Uma grande verdade da igreja é que o arrebatamento acontecerá. Nós podemos dizer que nós estamos para lá do princípio das dores. Nós estamos no tempo do fim. No princípio das dores, conforme está escrito pelos evangelistas, você vai encontrar que vai ter pai matando filho, filho matando pai. Você vai encontrar maremoto, problemas climáticos e tantas outras coisas mais, pestes, enfermidades e toda uma situação de terror. E a Bíblia vai dizer que tudo isso ainda não é o fim, mas sim um princípio de dores. Só que a igreja, numa palavra apologética da fé, ela já está para lá do princípio das dores. Ela está vivendo o tempo do fim. E o tempo do fim é que os sinais já estão acontecendo. Antes falava-se de maremoto, pela força do bramido das ondas do mar. Hoje nós temos tsunami. Não é novidade, pai matando filho, filho matando pai, reino contra reino, nação contra nação. Não é nenhuma novidade. E já estouramos até a Segunda Guerra Mundial, e estamos prestes a uma Terceira Guerra Mundial, e o mundo caminha para dentro de um colapso. Essa é a grande verdade. Só que a igreja, ela crê na possibilidade do arrebatamento. E eu também creio nisso, assim como está escrito na Bíblia, que primeiro será tomado os que já morreram em Cristo, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos levados com ele juntamente para onde ele está.
O mesmo Senhor descerá do céu, disse Paulo, à igreja de Tessalônica, não é um outro Senhor, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Essa é a primeira realidade da igreja. Se a gente não crer nessa realidade, a gente passa a ser uma pessoa antibíblica e não crer na promessa de Jesus escrita em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. Palavras de Jesus relatadas por João no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Só que a gente precisa entender alguns pontos. Apocalipse, capítulo de número 7, a partir do verso de número 9, nós vamos fazer uma leitura para responder o irmão Carlos Eduardo de Belford Roxo. Apocalipse, capítulo de número 7, verso 9, diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seu rosto, e adoraram a Deus. 12. Dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos, verso 13, me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. 15. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem cama alguma cairá sobre eles. 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Volte ao verso de número 14 do capítulo 7 de Apocalipse. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por muito tempo foi nos ensinado que os únicos que seriam salvos na grande tribulação seriam os judeus. Porque quando você lê o Apocalipse, do capítulo 1, a apresentação joanina, aí vem o capítulo de número 2, a primeira carta à igreja, o capítulo de número 3, onde fecha as cartas das 7 igrejas, você vê o capítulo 4, a visão do trono, da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. No capítulo 5 do Apocalipse, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. E no capítulo 7, você vê a visão dos mártires na glória. Então, quando João vai falar sobre um grupo de pessoas que não é apenas de uma linguagem, apenas de uma nação. Verso de número 9 do capítulo 7. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. Ou seja, parte da igreja, não toda ela, passará pela grande tribulação. Parte da igreja. Parte da igreja. Como eu li em 1 Tessalônica, capítulo de número 4, que o mesmo Senhor descerá do céu
o arrebatamento é uma realidade. Meu querido irmão, infelizmente, haverá crentes que passarão pela grande tribulação. Há muito tempo eu ouvia que a igreja seria tomada e somente os rebeldes ficariam na terra e somente os judeus receberiam o trato de Deus na grande tribulação. Aonde tem as duas testemunhas, eu não vou me ater aqui a isso, que pregarão lá na grande tribulação. E se tem pregação, tem conversão. Vale lembrar isso. Agora, eu não vou também me ater aqui à questão do Espírito trabalhando lá, para a gente não causar um problema maior aqui, porque vai ter gente que não vai concordar com a resposta. E eu te entendo, isso é saudável, você não concordar. Mas uma realidade é, primeiro, o arrebatamento. Segundo, que haverá salvação na grande tribulação. Tem gente de todos os povos, todas as raças, todas as línguas ali e que serão tomados para Deus. Se a Bíblia é o livro de Deus, e se a Bíblia contém a verdade, apesar de alguns pontos serem tendenciosos, e aí vale o lado calvinista, o lado arminiano, e eu não quero aqui me sobrepor a um lado ou outro. Não. Vamos ao mais simplório possível. Primeiro, arrebatamento é uma realidade. Segundo, haverá grande tribulação, sim. E haverá conversões, salvação na grande tribulação. Quem serão? Eu não sei. Eu não quero estar aqui para ver o que vai acontecer. E acredito que você também não queira. Mas dentro da pandemia, muita gente falou muita coisa sobre o Apocalipse sem conhecer o Apocalipse. Por exemplo, falaram que logo que foi noticiada a pandemia, o cavaleiro da peste estava galopando sobre a terra. E se ele está galopando sobre a terra, vale entender que nós já estamos na grande tribulação. E a igreja já foi arrebatada. Os mortos em Cristo já foram chamados. Só que não se ouviu notícias de gente que sumiu. Não se ouviu notícias de gente que desapareceu. E ainda tem outros agora pregando que não vai ter mais arrebatamento, que Deus abandonou a igreja sobre a terra. A palavra de Deus é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Haverá o arrebatamento e haverá também salvação na grande tribulação. Pergunta para o nosso irmão Carlos Eduardo de Belfor Roxo. Antes todo mundo falava que era só para Israel, mas haverá gente de todos os povos. Então, a gente entende que nos estágios dos cataclismas na terra, aparecimento do anticristo, aparecimento do seu sistema, perseguição à igreja. Já dizia Tertuliano, o sangue dos mártires são para nós uma confirmação como de uma semente sobre a terra. Ou seja, o nosso irmão até diz que Deus poderia ter livrado o seu povo do passado das dores e não livrou. Parece até que Deus é masoquista, né? Ele gosta de ver o sofrimento. Não, Deus não é alguém que tem prazer no sofrimento. Pelo contrário, mas tem gente que só se molda ou só se inclina para Deus perante o sofrimento. E para Deus não perdê-las, Deus permitirá tal coisa. E aqui fica a minha resposta. Tanto o arrebatamento como a grande tribulação fazem parte do projeto de Deus e haverá um tanto quanto o outro. E no outro, que é a grande tribulação, haverá salvação, sim, de vários povos, como está escrito em Apocalipse capítulo 7. Deus abençoe a vida do nosso irmão Carlos Eduardo, de Belfor Roxo, aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe a sua vida que nos acompanha no canal. E essa é apenas a parte 1 desta resposta. Nós vamos voltar aqui outra vez com outras respostas sobre isso. E quem sabe fazer um grande debate aqui com outros amigos também. Mas faça como o irmão Carlos Eduardo, mande a sua pergunta. E nós aqui abriremos a Bíblia e, falando de Bíblia, responderemos a você. Acompanhe-nos também através do Instagram, @falando de Bíblia oficial. E aí você vai conhecer o que está acontecendo durante a semana, as enquetes e também aqueles que estarão aqui participando do podcast Falando de Bíblia. Grande abraço para você, vamos caminhar juntos falando de Bíblia.